Estamos fazendo aqui o trabalho para a matéria da pós-graduação do DTEX, matéria Tecnologias, Contexto e Dimensões Sociais, do professor Adilson da Silva Mello. O tema que foi destacado é Tecnologias Sociais, Caminhos para a Sustentabilidade, que foi a revista que nos foi disposta, e nós escolhemos, dentre os vários artigos ali, 4 deles para fazer resenhas. E a pergunta e o problema conjunto de todos eles que eu identifiquei é se a ciência e tecnologias podem ser construídas por um viés mais ético e democrático. O objetivo geral das resenhas, na minha concepção, é demonstrar, por meio dos 4 artigos selecionados, ideias para atuação democrática em busca de soluções locais com potencialidade de serem alavancadas globalmente. O primeiro texto, o primeiro artigo que eu escolhi, a resenha número 1, foi a experiência da Rede de Tecnologia Social, RTS, da autora Aldalice Otterloo, está na página 155 da revista, e a autora busca demonstrar a necessidade de atuação em rede para a implantação de novas tecnologias sociais, anotando que as decisões democráticas elas estão imbricadas, estão relacionadas com a homogeneização dos anseios sociais. Então busca a superação daquele modelo único, no qual o capital produtivo ele acaba obstando as propostas alternativas que florescem na sociedade. Forma de exemplificar, de concretizar as decisões em rede que a autora apresenta, ela aponta meios práticos de interlocução das RTS, né? Entre os quais os comitês, os portais online, as oficinas, os fóruns regionais e nacionais. E aí ela, para exemplificar, ela fala que a RTS foi lançada em abril de 2005 por meio de 30 instituições brasileiras e conseguiu em 4 anos conquistar a adesão de mais de 688 instituições em todas as regiões do país, né? Ela fala que não há dúvida de que, na nossa concepção, nós necessitamos de meios mais democráticos para tomadas de decisão. Não basta, na minha visão, contudo, o fomento a tecnologias sociais em rede, mas, sobretudo, impõe-se a aclarar quais seriam os meios práticos de implementação, porque o texto, ah, o tópico, o título do texto é a experiência da rede da tecnologia social. E, na minha visão, a autora aqui poderia ter dado mais exemplificações, porque ela trouxe um número que ampliou o número de atuações em RTS, mas não exemplificou como seriam essas atuações no campo prático, né? Na minha visão, ficou faltando essa informação. Então, podia trazer mais exemplos. A resenha número 2 que nós escolhemos foi Cidades Sustentáveis, Possibilidade ou Auto-Engano. E a autora Laura Machado de Melo Bueno, ela primeiro historiografa aqui a conceituação de sustentabilidade, o conceito de sustentabilidade. Depois ela faz um olhar crítico, dizendo, fazendo um recorte para atuação sustentável ou não nas cidades, né? Então ela fala que os meios de produção em geral estão na periferia e deles decorre a poluição e os resíduos que ficam próximos dessas pessoas que moram nas regiões periféricas, e o ambiente onde a maioria desses objetos ali produzidos é consumido é na região central, na região mais elitizada, que ficam distante desses locais de produção e também da poluição que ele acarreta. E ela fala que ela afasta aquele mito do Estado mínimo, e ela fala que a globalização inviabiliza uma tomada de decisão democrática, comprometendo a compreensão das demandas sociais locais postas. Resenha número 3 é Redes Comunitárias, Parcerias para a Formação do Capital Social, página 221, dos autores Gilberto Fujimoto de Andrade e Luiz Fernando Sarmento. E eles trazem um debate das redes comunitárias, e é bastante interessante porque eles expõem um exemplo feito no SESC do Rio de Janeiro, que recebe lideranças populares, representantes de projetos e ações sociais, e ali eles debatem num ambiente em que todos têm voz e todos estão no mesmo patamar de discussão para apresentar ideias mais democráticas do que seriam soluções locais, inclusive para fins de sustentabilidade, né? A crítica que eu faço a esse texto é que ele não especifica como que isso vai ser potencializado globalmente. E a última resenha, Tecnologia Social, página 247, da autora Maria Betânia de Andrade Souza. Ela dá um exemplo interessante, ela fala que o destaque das tecnologias sociais são que elas são de reduzido custo,
fácil apropriação e baixa dependência e manutenção. Ou seja, é de fácil implementação. Ela dá o exemplo das cisternas no semiárido, que é a que foi implementada as cisternas no semiárido. Começou com um projeto local, foi se ampliando, o governo fomentou, e daí já passou para um outro plano que no início não estava nem sendo cogitado, mas foi ampliando também num debate democrático, que é plantações e cultivos locais num ambiente semiárido que nem existia. Então, todos os conceitos, embora nem todos sejam muito próximos da sustentabilidade, eles mostram aquele conceito ético de produção da ciência, pensando já desde o início de sua produção, que é um conceito lá do Renato Dagnino, enfim, da Leis Fraga, que ele tem que ter um fundo ético, ele não pode ser relegado lá para frente, quando já as consequências daquela produção já estão consolidadas, para avaliar se elas vão ser sustentáveis ou não.